Eu sempre tive muita vontade de ter um carro, desde criancinha, de moleque. Eu brincava muito de carrinho, fazia carrinho de papel, enfim. Sempre era o meu maior sonho. Eu gostava de um Ford Ka, aquele primeiro mais antigo, o primeiro que teve, que era um baratinho, um redondinho. Meu sonho era ter aquele carro. Então eu cresci. Quando eu tive um emprego um pouco melhor, eu já busquei maneiras de comprar um. Eu conversei com minha mãe e meu irmão, assim, por alto, porque eu já estava decidido no meu coração. Eles me deram muitos conselhos: moço, não compra, carro é família, carro é gasto, olha quanto você ganha, não sei o que. Eu não queria, como diz meu pai, eu não quero nem saber quem pintou a zebra. Eu tinha decidido, eu queria o carro e acabou. Eu fiz um empréstimo, o valor não teve como ser muito alto, então com aquele valor que eu fiz, eu teria que comprar um carro bem velho pelo preço. O que eu fiz? Tem um irmão que eu conheço que é mecânico, eu vi os carros e pelo menos levava pra ele dar uma olhada assim, né? E levei vários, só carro velho, era um pior que o outro, e aí eu vi um Palio 2003, batido do lado, horrível, os bancos todos rasgados, na espuma assim mesmo, aquela coisa horrorosa. E eu comprei o carro. Primeiro dia, tô lá dando aquela volta, todo me achando. O primeiro dia que eu peguei o carro, eu tô andando na cidade e eu passo no terminal, assim, final da tarde, todo queixudo e tal. Quando eu olho o marcador de temperatura do carro lá em cima e sobe aquela fumaça, zona, meu Deus do céu. Parei o carro, não consegui levar no mesmo mecânico. Queimou, eu não entendo muito disso, mas acho que é a ventoinha, uma coisa que refrigera o motor não estava resfriando. E aí logo de cara, no primeiro dia, R$360 de prejuízo. No primeiro dia. Acho que era tipo uma prévia do que aquele carro seria pra mim. E foram tantas outras coisas que se eu for ficar falando aqui, ele tinha um problema, né? Um reservatório de água que a gente andava, a água esquentava, subia, a gente ia ficar parando na rua pra pegar a tampa do reservatório, a calota soltava. Quantas vezes eu tava andando com minha esposa no carro, aí soltava a calota, tinha que parar lá e ela buscar, enfim, deu problema na bateria. Eu estudei um mês, eu fiquei um mês com o carro, devolvi, tomei um prejuízo enorme, sabe? Eu acho que ele tem tipo diploma de burrice, doutorado em burrice, prêmio Nobel de piores escolhas. Acho que por isso que eu tô fazendo esse vídeo, talvez na intenção de alguém parar um pouquinho, se servir para uma pessoa que seja para analisar, fala, peraí, deixa eu pensar bem, sabe, no que eu tô fazendo. Porque eu principalmente, nós estamos muito empolgados, sabe, tão ignorantes com relação às nossas capacidades, aquilo que a gente pode fazer. A gente fala as coisas sem pensar, promete as coisas sem pensar, sabe? Tem aquela coisa de foco, força e fé, o que importa, vamos meter as caras, e não dá nada não, vamos. E às vezes a gente tem pelo menos como é que eu digo, a cara de pau de chegar para Deus, não para buscar a direção de Deus, mas que Deus abençoe aquilo que a gente já escolheu. Tipo, era para Deus pelo menos eu lembro que eu orava para que Deus me ajudasse a escolher o melhor carro. Não era orar para que Deus me dissesse, ou me orientasse se era ou não para eu comprar um carro. Eu já queria aquilo e acabou, que Deus tinha que abençoar a escolha. Às vezes a gente chega para Deus assim, né? Deus tem que abençoar aquilo que a gente já escolheu. E foi exatamente o que eu fiz. E tem um homem na Bíblia que eu me identifico muito com ele, nesse aspecto de ser meio inconsequente, assim. Pedro. E Pedro andou com Jesus muito tempo, e lá em Lucas 22 eles têm um momento muito marcante. Eles têm um momento da ceia juntos, e Pedro, aquele momento discípulo, aquele momento maravilhoso. E Jesus diz palavras para eles que arrebatariam o coração de qualquer pessoa. Jesus disse, sabe, vocês têm estado do meu lado, e vos designo reinos onde vocês se assentarão em tronos e vocês vão comer e beber na minha mesa. Oh, o poder dessas palavras. Acho que Pedro já estava suando ali naquele momento. Eu falei, meu Deus, o que eu estou vivendo? É Jesus, é o dono do universo, está aqui comigo falando isso. Jesus ainda vira para ele especificamente e fala, Pedro, Satanás pediu para peneirar você como um trigo, mas eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não se faleça. Ele responde, Jesus. Ele diz, Jesus, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte.
Aí Jesus vira para ele e diz: ó, Pedro, não vai não. Na verdade, hoje mesmo, não vai nem passar um tempo para essa empolgação sua, né, diminuir. Hoje, você tá falando que vai morrer comigo pra prisão, pra morte? Hoje, você vai me negar nenhuma, nem duas. Você vai me negar 3 vezes. Hoje mesmo. Foi exatamente o que aconteceu. Exatamente. E tem uma outra passagem muito rica sobre isso, que Jesus ensina assim, em Lucas 14, a partir do versículo 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual rei que pretende sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto outra ainda está longe e pedirá um acordo de paz. É interessante que tanto na pessoa que vai construir como o rei que vai sair para a guerra, existe uma expressão, um verbo, que é comum aos dois. Qual é o que não se assenta? Sabe, tipo, como quando você vai num escritório, tipo, senta um pouquinho aqui, não, calma aí, senta um pouquinho, vamos sentar um pouco aqui e começar. Não, fica à vontade. Dá essa ideia de você, peraí, deixa eu sentar um pouquinho aqui e parar. O que eu vou fazer? Eu vou comprar um carro. A parcela vai ficar tanto. Vou colocar no seguro tanto. Qual a média de consumo? Quanto que eu ganho? Quanto que sobra? Sabe, coisas tão lógicas. E às vezes a gente tá, principalmente no falar, às vezes vem, a gente tá num momento, aquela coisa, a gente simplesmente solta aquilo que vem à cabeça e sabe, peraí, isso que eu tô falando vai trazer pelo menos alguma edificação, porque é isso que tá lá em Efésios, que a Bíblia nos instrui. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, apenas o que for útil para edificar os outros, para que conceda graça, né, àqueles que escutam. Então a gente fala sem medir as consequências das nossas ações, a gente escolhe, a gente compra, a gente vende, a gente muda, a gente faz um monte de coisa sem pensar. A próxima vez que você for fazer uma escolha, não só nas escolhas, mas que seja um hábito na sua vida diária, senta um pouquinho, ainda que não literalmente, mas senta um pouco diante do trono da graça de Deus e que você permita que o autor da vida, que o Deus Todo-Poderoso te instrua, te direcione, te guie, porque Ele, melhor do que ninguém, sabe o que é melhor para você. Que a palavra de Deus seja a luz do seu caminho.